Ai de mim, ai de mim, que dor, míseros restos. É assim, provocações têm que começar com um gemido grego no ar, provocações. Quase 12 anos no ar, caminhando no incerto, como pede Pascal. Não leram Pascal, mas caminhem no incerto e idolatrando a dúvida. Este programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. Hoje, aqui ao meu lado, um juiz aposentado, o que no caso dele não quer dizer parado e bem pago. Ele continua ativo. Criou em sua própria casa um Instituto de Ciências Criminais, o Instituto Giovanni Falcone, que leva esse nome em homenagem a um juiz morto há 20 anos pela máfia italiana. O nosso convidado, ex-secretário nacional antidrogas no governo Fernando Henrique Cardoso, leva a vida hoje escrevendo na revista Carta Capital e Atenção Agora, monitorando a movimentação do crime organizado em todo o planeta. Ele é Walter Fanganiello Mairovich. Walter Mairovich, você não tinha um jeito menos perigoso de viver a aposentadoria? Olha, dizem que tem gente que gosta de viver perigosamente. Não é efetivamente meu caso. No meu caso... Você sabe, a vida sem o risco não vale a pena. Não vale. Então, não preciso de tanta adrenalina. Mas, efetivamente, eu tenho um compromisso muito forte. Você tocou há pouco no Giovanni Falcone. Trabalhamos juntos. É uma pessoa que tinha um espírito público. Então, às vezes, o interesse público sempre fala mais alto. E depois, um outro que morreu dinamitado pela máfia, o Paulo Borsellino, 40 dias depois, ele tinha uma frase assim que eu lembro dela quase sempre que fico com medo. Ele diz o seguinte, que quem tem medo morre todos os dias. Quem não tem, morre uma vez só. O que faz o teu instituto? Olha, o meu instituto tem por objetivo educar para a legalidade democrática. E, segundo lugar, pegar toda uma experiência internacional, e eu faço uma assessoria à União Europeia, e trazer para o Brasil algumas coisas fundamentais, e que é muito difícil. Por exemplo, quem abriu o jornal esses dias vai ver lá uma matéria da Folha que o Lalau, o juiz Lalau, vai receber perto de 6 milhões porque o crime vai prescrever. O Instituto mostra caminhos, já com as lições do Falcone, no sentido de se atacar a economia do crime organizado e mais do que isso. Hoje, quase toda a União Europeia tem uma legislação de qualquer patrimônio suspeito é apreendido, se abre um processo só sobre o patrimônio. E se o titular do patrimônio, ou os laranjas que ele coloca, não conseguirem comprovar a origem lícita desse patrimônio, uma causa para esse patrimônio, é imediatamente transformado em bem da União. E ponto e basta, e rapidamente. E nós convivemos ainda aqui com Lalaus e etc. E vocês têm perdido muitas coisas. Olha, só se perde no Brasil, infelizmente. É evidente que nós somos brasileiros e brigamos para isso, para que não percamos, mas é difícil, tá? Quem mantém o seu instituto? Esse que vos fala. Você é rico? Não, eu não sou rico, mas eu acho que o Instituto, e até pelo compromisso que eu tenho com a Fundação Giovanni Falcone, eu não posso, por exemplo, receber patrocínios de banco. De repente tem aí um banco envolvido em lavagem de dinheiro e tantas falcatruas. Se receber algo, eu acho que para um instituto desse porte significa aí, e no Brasil tem muito disso, vinculações. Eu não quero vínculo. Eu acho que eu recebo aí uma aposentadoria, algumas coisas que faço tal,
e posso lutar por essa bandeira eu mesmo bancando. Vai se fuder até o fim. É humor, é só humor. Não, mas eu sei, mas veja bem, quando eu olho no espelho... É romântico, pelo né? menos eu consigo fazer a barba, tá? Tá bom. Dizem que no Brasil ninguém entende de máfia como você. Veja bem, eu acho que a questão está mal colocada. É que no Brasil ninguém estuda as máfias como eu. E ninguém tem a experiência internacional que eu tenho. Então, eu trago, na realidade, e veja, como, por exemplo, livros. Está cheio de gente. Você não escreve um livro específico sobre a máfia. Eu falo, olha, me coloco à disposição para traduzir. Tem vários autores, vários operadores que já escreveram tudo. Então, eu não tenho essa ousadia, não seria um cretino absoluto de porque quando saísse o livro, a máfia já era outra coisa e mais forte. Exatamente isso. O comércio de gente da miséria humana é um bom negócio? Olha, é um ótimo negócio, especialmente com relação a transplantes. Muito se tem dito, e muita bobagem, evidentemente, que alguém pega um fígado, bota numa geladeira de isopor e vai vender. Não é isso. Existem hoje hospitais preparados para isso, toda uma estrutura onde os doadores são preparados também, se vê a compatibilidade, e esse é um comércio. É um comércio que tem numa ponta pessoas que têm dinheiro para pagar. Por exemplo, o transplante de uma córnea hoje custa. Meio fígado para recuperar o que está comprometido também custa e muito. Há um mês atrás, nós tivemos conhecimento aí, essas tabelas mudam, né? E agora estão subindo muito por causa da crise econômica europeia. Então, meio fígado hoje custa mais de 2 milhões de dólares. Quanto rende no mundo esse trabalho? Olha, a criminalidade em geral, já se diz que hoje a economia mundial depende da criminalidade organizada. O ano passado, o czar antidrogas das Nações Unidas escreveu e falou nas Nações Unidas que a crise de 2008, a crise financeira de 2008, só não foi pior porque os sistemas de compensações interbancários internacionais se salvaram por causa do dinheiro da criminalidade organizada. Então, 40% do que é movimentado é 40% que se suspeita, evidentemente, que é dinheiro movimentado por toda essa, vamos chamar, essas internacionais do crime. O que mais atrai as máfias? Veja, a máfia não tem ideologia. Quando a gente pensa em terrorismo, em organizações terroristas, e também é crime organizado, existe uma ideologia, que é o que move, que é a alma. As máfias, se a gente falar em ideologia, que não tem, a máfia se move pelo lucro. Então, tanto faz a ela tirar do Estado, como também vender a terroristas. Então, é simplesmente e só isso o lucro. E apoiar terroristas também. Também. Apoiar qualquer atividade que gera lucro. Não existe um código ético. Acho que a ideologia do crime organizado como ideologia, infelizmente, né, de vários políticos, talvez, acho que a ideologia é o dinheiro. A qualquer custo, a qualquer preço, não é? Ai, é difícil, né, falar. Não é interessante para as elites, para a aristocracia, né, para a ordem política instalada atualmente no Brasil, por exemplo, que o ser humano pense. É mais fácil conduzi-lo a determinado pensamento. Quais as relações entre as imigrações clandestinas e a máfia? Hoje já está comprovado que as máfias, para se moverem nos centros urbanos, ofertarem produtos ilícitos ou se movimentarem melhor em centros urbanos, precisam também do apoio dessas comunidades. Então, por exemplo,
Em São Paulo se fala muito de ligações da máfia nigeriana com comunidades, principalmente em São Paulo, para tráfico de drogas. Então, eles precisam sempre de um apoio. Se a gente olhar sempre em Nova York, tem sempre um apoio. A potente máfia sículo, siciliana norte-americana, teve todo um apoio siciliano. Mas o importante é perceber que hoje essas organizações são transnacionais. Elas atuam dentro do sistema financeiro e bancário internacional. Então, é uma grande bobagem a gente ficar falando, olha, estamos combatendo uma Cracolândia, estamos combatendo uma esquina. Isso é uma grande bobagem, porque efetivamente não se controla o sistema financeiro de jeito nenhum. Mairovich, você sabe que eu não gosto de algumas palavras. Eu às vezes falo, eu tinha um grupo de teatro que eu comecei a proibir palavras, proibir métier, boom. A palavra importante eu odeio. Nada é importante nesse país, meu amor. E você usou importante, eu sofri muito. Por favor, você quando for falar, usa um sinônimo. Tá bom. E o que você... Posso provocar também? Você é um provocador. O que você acha de pessoas que se acham muito importantes? Bom, quem se acha importante não é. O que os governos fazem na contramão das máfias? Olha, muito pouco, porque hoje existem estados dependentes. Não existe só o usuário dependente de drogas, tem os estados dependentes de drogas, tem o estado dependente de comércio de armas, em que o PIB do estado precisa de uma atividade ilícita. Vamos pensar no Marrocos e vamos pensar no cultivo da erva canábica, da maconha. É o maior produtor do mundo, tem famílias e famílias, tem toda uma região sobre isso. Se você tirar isso, a economia abaixa, quebra, e as pessoas, evidentemente, que vivem desse cultivo, não tem cultivos substitutivos, vão sofrer. Mesmo aqui na Bolívia, por exemplo. Exatamente. Mas já que você tocou na Bolívia... América do Sul. Veja bem como o Brasil é generoso, tá? Generoso. O que vale uma folhinha de coca? Evidentemente, para a mascagem dos índios, é importantíssimo isso, para que eles consigam vencer as altitudes e etc. Uma mascagem. Agora, o cloridrato de cocaína é outra coisa, tem químicos e etc. A pobre da Bolívia, a pobre da Colômbia, a pobre do Peru, eles não têm indústria química. Quem será que fornece para virar cloridrato de cocaína? Nós, brasileiros, temos a maior indústria química da América Latina não controlada. Então, somos generosos para esse mercado também. Frase sua. Há 10 anos, a vertente mais cruel do tráfico de órgãos é a das crianças com deficiência mental. Explique. São crianças que podem ser retiradas da guarda das famílias ou dos seus tutores, não têm capacidade para dizer quem são, de onde saíram, de que países saíram, se identifica pela língua ou pelo dialeto, mas é muito dificultoso até para as polícias, quando são raras as apreensões, mas quando isso ocorre, que elas sejam recolocadas, levadas de volta para os seus. Isso é terrível, porque essas crianças são usadas no tráfico de órgãos, são usadas também para exploração e desfrutamento sexual. Vamos agora estar completando um caso bárbaro, de mais de 20 anos, agora começam a aparecer as primeiras provas. Uma residente, que o pai era um dos servidores do Papa João Paulo II, é a família Orlandi, ela de 15 anos de idade, ela desapareceu quando saía da escola, no Centro Histórico de Roma, na escola da Basílica de Santo Apolinário. Ela desapareceu, ela sumiu. E até hoje não se tinha pista alguma. Hoje começam a aparecer pistas no sentido de
verificações de cartas com ameaças e trocas enviadas com os carimbos das cartas que davam lá a estação de Boston, central de Boston. E o depoimento de um arcebispo que foi defenestrado de Boston porque dava toda a cobertura a pedófilos, a padres pedófilos, ele acabou recentemente de declarar que todos os padres pedófilos postavam as suas cartas na estação de Boston. Então, começa a se ter uma ligação, até com outros elementos, de que esta menina teria sido usada para fins sexuais e desaparecido. 15 anos é pedofilia? É 15 anos, e até pela idade dela, pelo recato dela, caracteriza essa situação. Mas é que a igreja está tão pedófila que a gente tem que dar risada até, né? Mas tá uma tristeza. Agora, isso de comércio de órgãos depende antes de extração e depois de implante. Então, essa máfia atua também nos hospitais? Sim, essas máfias têm os seus hospitais. Vejam, ter um hospital, para o ouvinte ver bem, tá? Hoje nós temos times de basquete que contratam quadras municipais. Nós temos organizações criminosas que contratam alas de hospitais. E também trazem os médicos, os especialistas, com a recomendação de que eles não devem perguntar de onde vem o órgão e etc. Eles estão lá só para executar. Mas esse seu instituto, então, está comprando bastante metralhadoras para quando tiver que resolver, tem que resolver com metralhador, porque com inteligência não está adiantando. Olha, na realidade, essas observações, essa enxurrada de informações, de casos concretos que se descreve, essa mudança de patamar para verificar que existe uma criminalidade transnacional e que não há surpresa nenhuma, por exemplo, quando se vê uma ligação de um chefe de um crime organizado, de um cachoeira, com uma construtora Delta. As máfias já fazem isso há muito tempo, vale dizer, pegar capital, aspas, limpo, de construtoras e misturar com os capitais sujos para reinvestir, porque a criminalidade organizada, isso vale para o Brasil. Veja, o que é uma organização de um cachoeira ou uma delta? Elas atuam parasitariamente no Estado, para ganhar concorrências e etc. Então, o que é isso? E essa mistura de capitais? Agora, é estarrecedor quando um magistrado, um alto magistrado do Tribunal Federal diz que um cachoeira pode ser solto porque as máquinas ilegais de jogos eletrônicos já foram apreendidas e isso tudo já está, a organização dele já está desmantelada. Nossa, em que mundo estamos? Onde vivemos? Será que não se percebe que uma organização criminosa para se desmantelar e colocando em liberdade alguém que vai recomeçar de novo, vai comandar de novo? Não existe. Mas não conseguiram tirar, né? Um outro mandato deixou ele preso. Mas hoje nós estamos num dia da semana e amanhã ou depois de amanhã eu tenho certeza que as coisas mudam. Com a queda do socialismo, as máquinas caça-níqueis invadiram o leste europeu. De onde vieram? Como começaram as máquinas eletrônicas no Brasil? Isso está comprovado, tá? Comprovado com pessoas condenadas, evidentemente fora do Brasil. Aqui ninguém condenado, aliás, ninguém processado. Tá? Evidentemente, o crime organizado precisa lavar dinheiro e reempregar esse dinheiro até em atividades formalmente ilícitas. Como é que se lava dinheiro? Eu queria saber. Já te digo já, deixa eu completar isso dos jogos eletrônicos, você vai ver como é que é a lavagem. Vejam, os cartelitos colombianos contrataram Fausto Pellegrinetti, que é um dos maiores lavadores de dinheiro do mundo, um italiano, que evidentemente não vai preso, porque o mundo tem o seu lado Brasil também, né? O que ele fez? Ele comprou componentes, dinheiro da cocaína, de cartelitos, para compra, e a operação que descobriu tudo isso chama-se Maloc, o mal olhado. Ele comprava componentes eletrônicos de jogos de azar, viu que no Brasil existia uma lei Pelé,
que admitia a abertura dos jogos. Então, ele manda seus representantes ao Brasil e se começa a montagem. Foram 30 mil máquinas de pronto que foram colocadas. Agora, dinheiro vem da onde? Da cocaína colombiana. Tá? Esse dinheiro gera compra de componentes eletrônicos da Recreativos Franco, eu gosto de falar os nomes, né? Da Espanha, que é a maior fábrica do mundo de componentes eletrônicos. Aliás, o dono está preso, mas já pagou uma fiança milionária nos Estados Unidos, e isso traz para o Brasil para montagem. Isso é uma forma de lavagem de dinheiro em uma atividade formalmente ilícita, qual seja, com base na Lei Pelé, se admitia essa jogatina de azar. Então, não é bem lavagem de dinheiro, é? É uma lavagem porque ela tira, ela lava, ela purifica, ela apaga, ela tira a mancha da origem. Se alguém olhar, falar o que é aqui, não, aqui é um jogo eletrônico de azar, de algo que vem da Espanha, de componentes eletrônicos, foram montados aqui. Qual é a ilegalidade? Quer dizer, se tirou a mancha. E agora a Espanha vai mal, a Itália vai mal, a Grécia vai mal, só vai bem o Brasil, é? Olha, eu não sou da área econômica, mas eu conheço a economia só do crime organizado. Eu tive um encontro agora há 20 dias na Itália e fiquei extremamente preocupado a partir do momento que um amigo italiano, nós estávamos no supermercado comprando alguma coisa, apontou assim, falou, está vendo aquele sujeito ali? Ele estava com tomate, tá? Ele estava tirando o cabo do tomate para pesar. Está ruim, né? Está ruim. Fala um pouquinho sobre a prostituição. A prostituição é uma atividade, mas o que grava essa atividade, o que fica ruim nessa atividade, usando uma expressão mais simples, é a partir do momento em que a prostituta passa a ser explorada pelo crime organizado. A Holanda fez um trabalho interessante com relação à prostituição. E o Brasil deveria, pelo menos, pensar muito seriamente nisso. Prostitutas se unem, montam uma empresa, então elas são empresárias. Tá? Ela tem lá o estabelecimento, como é uma empresa legalizada, está sujeito a exames pela vigilância sanitária, uma série de requisitos. Tá? E com isso se conseguiu evitar a exploração delas pelo crime organizado. Esse é o grande problema. Assim como o crime organizado está presente no jogo, veja, falando da prostituição antiga, jogar é antigo. A coisa começa a ficar ruim, começa a se complicar, quando aparece a figura do banqueiro, do explorador do jogo. E a mesma coisa acontece com a prostituição. Vídeos de pedofilia rendiam há 10 anos 280 milhões de dólares. Quanto rendem hoje? Hoje não rende mais isso, porque nós temos um outro sistema. São cenas que são colhidas por qualquer pessoa e colocadas na internet. Esse mercado recebeu um ligeiro baque. Qual a contribuição da internet nesse campo? É um grande... Sim, existe hoje, e é importante, no Brasil não temos isso, e dá uma raiva danada, né? Mas é engraçado, você falou há pouco, o Instituto e tal, veja, essas cyberpolícias são importantíssimas. Por quê? Porque, evidentemente, elas passam a apanhar dentro da internet, por exemplo, o comércio que se faz com menores de idade, esse tipo de exploração que já cai no campo do Código Penal. Agora, precisa especialização, até porque, às vezes, uma postagem está num país... E a educação, o professor continua lendo o livro, não sabendo que os garotos estão na internet dia e noite, descobrindo outras coisas, né? Bom, agora, acima dos grandes traficantes, existem os grandes capitalistas do tráfego. Quem são e onde estão? Isso, evidentemente, nós temos os chefões da criminalidade organizada. E a Itália, nos últimos 5 anos,
e já numas revisões de processos com relação ao Falcone e ao Borsellino, que foram dinamitadas, quando a máfia resolve atacar o Estado italiano, explode bombas ao lado do Uffizi de Florença, grande galeria, ao lado da Catedral de Milão, ao lado do Foro Romano. Você joga a máfia nisso tudo? Então, mas veja o que acontece que se está descobrindo hoje. Seria um degrau acima, tá? Dessas organizações, por suas chefias, já começando a querer controlar o Estado. Então, esses atos, às vezes, de ações criminosas, significa o quê? Que existe um degrau acima. E como existe sempre, veja bem, sempre, e volto ao Cachoeira, essas organizações criminosas potentes, que são mais do que quadrilhas e bandos, essas organizações, elas se infiltram no poder. Cachoeira tinha lá um Demóstenes Torres, senador, e mais 2 deputados. Que não quer sair do Conselho de Ética. Olha, mas vamos levar a coisa a sério, tá? O Conselho de Ética, veja, dentro disso que a gente está vendo, dentro de um parlamento que na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados é presidida por um mensaleiro cuja mulher, eu confesso, que ia tirar da boca do cofre lá, aquele João Paulo Cunha. A comissão que faz parte de Paulo Maluf, que se sair do Brasil é preso por mandado internacional de prisão. Não sai. Vamos falar sério, vai. Esse negócio de falar sério me cansa um pouco, viu? Mas a seriedade... Meu Deus do céu, alguém falar mais sério do que o Maluf na televisão, dizendo eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso. Ele fala com uma seriedade que essa garotada que não somos nós vai ouvir isso. E é preocupante. Moro em um albergue. Porque eu não sou desse estado, eu sou de Pernambuco. Vim para cá para trabalhar, perdi o emprego. Estou morando no albergue, perdi o aluguel. Deixei uma família lá. Minha vida está toda lá, não está aqui. Estou querendo voltar, mas está difícil. Faço uns bicos para manter minha vida honestamente, para não querer usar, pegar nada de ninguém. Eu vivo assim. Entregando panfleto, pegando entulho, fazendo os bicos para viver honestamente, não querer entrar na vida do crime, né? Viver honesto. O crime te chama? Me chama. Pelas as amizades que eu conheço aqui, me chama para roubar o que é dos outros, vender droga. Esses negócios aí, usar droga, eu não quero. Eu quero viver honestamente, né? Voltar para minha terra com nada mais, com orgulho, né? Qual a estratégia da DEA americana no combate às drogas na América Latina? Primeiro, fala para nós o que é a DEA. Bom, a estratégia é a pior possível. Vamos começando por aí. Tá. A DEA, se a gente pegar um pouco, e evidentemente tem que conhecer um dado histórico, o Nixon, com a aventura do Vietnã, os soldados que conseguiram voltaram com dependência do ópio. Então, se começou a tal de guerra às drogas. Agora, o presidente norte-americano e antigo cineasta tem uma visão um pouco maior. Ele fala, essa guerra às drogas, para a gente combater o comunismo, a gente tem que atuar em todo o mundo. Então, o Ronald Reagan, então ele cria agências internacionais, e a DEA é uma delas, para cooperação na luta às drogas, uma conversa, né? Isso, evidentemente, era para combater o terrorismo. Então, essas agências vêm com o rótulo de ajudar no combate às drogas e, na realidade, faz toda uma especulação, pega informações, faz todo um jogo de poder.
A DEA trabalha em cima de uma filosofia absolutamente errada, eu te mostro, te dou a prova, que é o seguinte: o que não vai para os Estados Unidos não interessa. Então, o que quer dizer DEA? É uma agência de repressão às drogas pelo mundo. É um departamento de inteligência na área de drogas. O que não vai para os Estados Unidos não interessa. Sabe o que a DEA fez? Avisou o Brasil, por exemplo, olha, em São Paulo tem um dos grandes operadores do cartel do Vale Norte. O cartel do Vale Norte foi suportado pela DEA e pelo governo norte-americano na Colômbia, porque esse cartel do Vale Norte fornecia o necessário para os paramilitares das AUC. Então interessava num determinado momento, e aí vem todo o processo no governo Uribe, de deposição de armas e etc., mas o que interessa é que num determinado ponto não interessou mais manter o cartel do Vale Norte, porque mandava inclusive droga para o México e para os Estados Unidos. Então a DEA começa a se movimentar para eliminar os cabeças. E um deles, que era aquele tal de Abadia, que estava em São Paulo, muito bem posto, muito rico, e fazendo todas as operações. Vem a DEA e falou, olha, nós mostramos para vocês onde ele está, que evidentemente ele tem toda uma cobertura policial, com um acordo de que ele seja extraditado para os Estados Unidos. E assim foi feito. E antes de ir embora, ele disse uma coisa muito preocupante. Ele disse: se o São Paulo ou o Brasil quiser resolver o problema das drogas, tem que começar acabando com essas delegacias especializadas em narcotráfico. Perfeito. Então ele foi embora sem delatar ninguém aqui. Então essa subserviência, essa burrice que se faz, e essa não cooperação da DEA, porque ele foi, agora ele já se tornou um colaborador de justiça e não vem a informação para o Brasil. O curioso é assim, é o que eu digo assim no meu espetáculo: os Estados Unidos querem que seja tudo bom para eles. A merda eles mandam para o Brasil, né? Sempre. Exatamente. Agora, quais interesses aparentemente insuspeitos são contrariados por seu trabalho de rastreamento do crime organizado? Olha, eu devo confessar, até porque também não me dou importância, devo confessar que aqui no Brasil as coisas são ditas, mas não existe eu não causo maiores preocupações para as organizações criminosas. Devem achar, aquele bobão fala e não acontece nada. E, efetivamente, essa é a sensação. Mas, como eu sou teimoso, eu continuo falando, acho que tem alguns compromissos. Mas não acontece absolutamente nada. Veja, por exemplo, eu venho da área judiciária, eu tenho uma formação de magistrado. O que está acontecendo na magistratura? Se a gente pegar as cortes europeias, as cortes constitucionais, nós vamos ver que um ministro que vai para uma corte europeia tem um mandato de 5 anos, não pode ter renovação, quer dizer, 5 vai para casa, tem toda uma renovação. Aqui não, aqui só sai aos 70 anos de idade, às vezes fica 20 e poucos no Supremo Tribunal Federal. Num sistema absolutamente já saturado, porque as indicações são feitas pelo presidente da República. Há uma sabatina no Senado, evidentemente já com cartas marcadas. Um juiz, para ele já começar a entrar na lista de pretendentes, ele precisa ter muito cartucho. Agora, o Lula e o Gilmar teve uma frase, eu adoro as frases do Cristóvão Buarque. Ele disse: alguém mentiu. Sim, mas um dos dois mentiu. Não há dúvida alguma com relação a isso, mas eu não estou fazendo a defesa do Lula. Mas veja, eu estou vendo um magistrado, eu tenho que focar no magistrado porque eu tenho formação de magistrado. Veja bem, como é que um magistrado da Suprema Corte vai a uma reunião com o Jobim, dispensa comentário, com o Lula, dispensa comentário, vai para lá em branco? Vamos ver o que acontece. Vamos ver se o Lula me convida para uma dose de pinga. Não é bem assim. E depois ele sai de lá e vai numa reunião com o antigo DEM. E a Constituição está escrito lá que o juiz não pode ter atividade política partidária.
O que é a vida? É uma causa perdida. A revista Carta Capital acabou de lançar na semana o Instituto do Gilmar Mendes, e está lá na lei orgânica que o juiz só pode dar aula. E tem lá todos os depoimentos, porque ele brigou com o sócio. Aliás, o sócio era aquele Inocêncio Marques, que era procurador-geral da República na ditadura. Então, belo sócio ele foi arrumar. E saiu um acordo, mas o Inocêncio diz antes que o Gilmar Mendes pegava dinheiro do caixa, não dava satisfações e se dizia garoto propaganda do Instituto, conseguia os negócios. Ora, onde nós vamos parar e não acontece absolutamente nada. E o sistema está aí. Hoje nós temos, por exemplo, o ministro Toffoli, que, aliás, é outro que está impedido para julgar o mensalão, né? A lei do Gilmar. Tá? O ministro chega e ainda ele diz que vai pensar se ele vai se dar por impedido com o mensalão. Ele vai em festa na ilha de Capri, de um advogado, aprecia a casa. A Suprema Corte precisa de uma mudança. Nós precisamos estabelecer, evidentemente, isso precisa de mudança constitucional. Mas prazos, mandatos. Olha, o senhor colaborou 5 anos, muito obrigado. Vai advogar, vai fazer qualquer coisa. Evidentemente, não vai advogar para ser lobista junto à corte. Olha, o Max Frisch tem uma frase assim: se você tem mais medo da mudança do que da desgraça, você não impede a desgraça. E a Clarice Lispector e o Edson Marques escreveram um poema lindo sobre a mudança que eu quero que você um dia escute ou leia. É maravilhoso. Por que a imprensa brasileira é, quando muito, superficial no trato dessas coisas? Olha, eu acho que eu tenho contato agora, que estou aposentado já há mais de 10 anos, vou à Carta Capital, faço comentários na CBN, quer dizer, eu tenho contato com jornalistas. Percebo que eles têm toda uma formação e conhecem bem o executivo e o legislativo, e não conhecem nada o judiciário. O judiciário sempre foi aquilo, pelo recato de antes, e necessário recato, era um desconhecido. Todo jornalista que vem aqui, eu faço a primeira pergunta, é a seguinte: jornalista tem ética? Todos balançam, respondem que sim, que não, que que o patrão é que tem que ter ética, né? Tudo bem. Quem maior mal causou ao mundo? O crime organizado, a religião ou os bancos? Olha, você está colocando, e eu vou lhe provocar, você está colocando gênero e espécies, tá? Então, se a gente pegar o gênero ilicitudes, nós vamos ter como espécies a religião, os bancos e as máfias. Você já foi alguma vez ameaçado de morte? Olha, várias vezes, mas isso o que é importante, às vezes, é interessante, não é ser ameaçado de morte, é você morrer sem ter nada que ver com a história. Como é que você gostaria de morrer? Olha, como todos, a boa morte é dormindo. E se ficar no hospital com aquele negócio assim, todo mundo ao lado? Não. Tem um grande jornalista italiano que já morreu. Você é religioso? Eu tenho religiosidade, mas não estou vinculado a nenhuma religião. Agora, esse jornalista passou pelo La Repubblica, pelo Corriere della Sera. Eu sou nascido no bairro do Bom Retiro, de Fanganiello, italianos, então tenho muita ligação com essa cultura e sempre acompanho. E esse jornalista disse uma coisa muito importante. Ele lançou o primeiro volume de uma coleção de 30 volumes aos 86 anos de idade, 30 volumes, sobre a história da Itália. Tá? Então, o que ele disse? Aí perguntaram para ele, uma entrevista no La Repubblica, ele disse: mas escuta, está começando com 86 anos, como é que você acha? Ele falou: enquanto eu não precisar de ninguém para ir no banheiro sozinho, eu estou bem. O dia que eu precisar, chegou a hora da eutanásia. Tá. Me diga uma coisa, você mente? Existe aquela chamada mentira que é para não desagradar ou não machucar as pessoas. Só essa que você usa? Essa eu uso e com muita dor, porque eu acho que, às vezes,
uma verdade fora de A da vida, hora. a vida. Branco ou tinto é a mesma, é para vomitar. Mas veja bem, não sou nenhum, vou dizer que não, tal, não sou nenhum varão de Plutarco. Nem... Maiorovitch, qual pergunta você gostaria que eu tivesse feito e eu não fiz? Olha, eu vim para cá, já esperando, evidentemente, com o pé atrás tal. Você provocou o suficiente, eu acho, né? Mas eu vim para ser provocado, né? E até eu sou provocado. Sim, fiquei até estudando tal, como poderia responder e fiquei preocupado, mas não fiquei assim preocupado com que tipo de pergunta faltou. Não. Eu acho que gostaria de falar uma coisa que eu acabei de ler hoje. Tá? Sobre uma coisa muito interessante e vale muito para o Brasil. Quando eu acabei de ver essa decisão desse desembargador Tourinho, que foi a decisão que ainda vai ter um desdobramento, em que ele disse que, com relação ao caso Cachoeira, o inquérito, a Operação Monte Carlo, não tinha os indicativos necessários para que o juiz pudesse autorizar uma escuta telefônica. Imagine se tivesse, né? Imagine se tivesse. Então eu fiquei começando a pensar num juiz do futuro. Como teria que ser? Porque, evidentemente, uma decisão dessa é de quem anda pelas nuvens, né? Então, veja, e fui buscar num autor italiano que dizia que o juiz tem que ser como uma casa de vidros claros. Então, ele estava a indicar lá a transparência. Ele dizia que essa casa tinha que estar distante. Ele estava indicando a imparcialidade, o distanciamento das partes. E ele dizia também que essa casa tinha que estar na terra e não nas nuvens, evidentemente. Então, eu achei muito interessante isso, até pelos tourinhos da vida, pelos Gilmar Mendes da vida e etc. Qual foi o maior autor que você descobriu e qual foi o maior autor que você ainda não descobriu? Olha, que eu descobri e me surpreendi foi, e até a história, ele morreu sem saber que depois seria lançado um grande romance. Foi o Lampedusa, Il Gattopardo. Tá. Ali me impressionou muito, porque ele simplesmente entregou a obra e ninguém quis editar. E eis que surge um Bassani da vida, que era um jornalista, fala, não, isso é muito bom. Só que já tinha morrido, ele não sabe. Qual foi o maior autor que você ainda não descobriu? Olha, não sei, estou sempre pronto a descobrir, descubro todos os dias, como esse que eu acabei de citar, que falava do juiz comovido. Maiorovitch, uma pergunta. O que é a vida? É um espaço de tempo que a gente tem para se descobrir, ajudar os outros, ser socialmente útil. É um período muito curto, a vida é muito curta. Eu acho que a vida pode ser jogada fora quando as pessoas não a enriquecem. E para enriquecer a vida a gente tem que brigar, lutar, ter um papel relevante socialmente, ainda que relevante sem precisar agradar potentes e poderosos. O que é a vida? A vida é esse espaço de tempo que a gente não sabe Daqui como um abraço, que a única coisa falsa que tem esse programa é o abraço. Mas o nosso não será. E aqui eles fotografam, nunca sairá no jornal, a não ser que você morra ou eu morra. Senhores, senhoras, jovens, crianças, ouçam uma belíssima verdade que as pessoas dizem quando têm um grande talento. Ortega y Gasset. Nós vivemos num tempo de chantagem universal que toma duas formas complementares de escárnio. Há a chantagem da violência e a chantagem do entretenimento. Uma e outra servem sempre para a mesma coisa,
manter o homem simples longe do centro dos grandes acontecimentos.